Boa tarde a todos. Havendo o número legal, invocando a pátria grande e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador... Convido o nobre vereador Márcio Garcia para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 72ª sessão ordinária, em 19 de setembro de 2013. Presidência dos senhores vereadores Laura Carneiro, segundo suplente, doutor Eduardo Moura, Tio Carlos e Rafael Aloísio Freitas, todos a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Eliomar Coelho, Márcio Garcia, César Maia, Paulo Pinheiro, Marcelo Piuí, doutor Eduardo Moura, Luiz Carlos Ramos, professor Washington, Jefferson Moura, Renato Cinco, Jorge Braz, Edson Zanata e Jimmy Pereira, 13, assume a presidência o senhor vereador doutor Eduardo Moura e ocupa o lugar de secretário do senhor vereador Jimmy Pereira, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h10. Obrigado ao nobre vereador Márcio Garcia. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro. Senhor presidente de trabalhos, vereador Leonel Brizola Neto, senhores vereadores presentes na casa, funcionários, imprensa e professores, profissionais de educação que estão nas galerias da casa. Nós até achamos que não ia haver sessão. A sessão não caiu aos 44 do segundo tempo. Conseguimos o número mínimo de pessoas para assinar, porque parece, a sensação que nós temos aqui é de que os parlamentares aqui da base do governo não querem muito discutir esse assunto hoje no plenário. Então, a princípio, parece que esse problema vai ocorrer. E qual é a razão disso? Qual é a razão disso? Em primeiro lugar, eu queria lembrar a todos os presentes que os rumores e as notícias estranhas correm por todos os lados. A primeira informação para vocês que estão aqui nessa luta por um outro plano de cargos, carreiras e salários, não aquele que foi apresentado pelo governo, que é impossível, de qualquer forma, é impossível que hoje isso seja votado. Tinha muita gente falando que achava que hoje não. Hoje, absolutamente impossível. Não pode haver votação do plano hoje. Amanhã, se forem publicados, se houver um parecer conjunto das comissões, se for publicado, mas também é muito difícil. Mas nós temos que estar atentos. Por quê? Porque ontem aconteceu uma reunião, aqui à tarde, com a presença do CEP e com a presença de alguns vereadores. Pelo menos, não sei se chegamos a ter mais do que 25 vereadores presentes lá no auditório, onde os profissionais do CEP fizeram um brilhantíssimo trabalho, apresentaram a sua colocação sobre o plano de cargos, distribuíram inclusive essa cartilha que está muito bem feita, que diz: nossos planos não são iguais aos deles. E apresentaram lá os profissionais do CEP, fizeram uma apresentação perfeita de todos os pontos em que o plano de cargos enviado a esta casa pelo governo é completamente diferente daquilo que foi combinado nas reuniões preliminares com a prefeitura e também completamente diferente dos interesses dos profissionais de educação. Alguns vereadores
já se posicionaram aqui nesse microfone em dias anteriores. Eu me lembro perfeitamente do vereador César Maia, que chegou a fazer uma imagem muito interessante de um dia que ele disse que estava na casa dele, o dia que ele leu o plano, que ele via, resumindo mais ou menos o que ele falou, ele estava vendo o enterro da educação, e nesse enterro estavam caminhando lá, junto com a educação morta, estavam caminhando também o prefeito e a secretária de educação. Essa foi uma visão que o vereador César Maia colocou aqui e fez um resumo também importantíssimo, uma análise profunda sobre o plano, mostrando que é um plano para 7% dos profissionais de educação. É um plano em que a tentativa clara é de um termo até que usou ontem o vereador Leonel Brizola, é uma demissão voluntária. O que o plano propõe é uma devolução, é uma demissão voluntária. Mas o que eu queria dizer para vocês é que nós estamos num momento que vai chegando a decisão. Uma coisa é o que todos nós queremos. Outra coisa é o que o governo parece que quer. E é preciso que as pessoas entendam que, na hora da votação aqui, vale um voto de cada vereador. O que todos nós temos que conseguir, aqueles que são contrários ao plano como nós. Então, vários vereadores já se colocaram aqui. O vereador Leonel Brizola, o vereador César Maia, o vereador Cinco, o vereador Eliomar Coelho, o vereador Márcio Garcia, o vereador Jefferson, que está chegando aqui também, se colocou. Todos esses vereadores já se colocaram aqui, já fizeram as suas explanações e são absolutamente contrários ao plano. O que acontece é que mesmo todos nós, 8, 10 vereadores, que são contrários ao plano apresentado pela Prefeitura, nós temos que fazer com que os outros vereadores não votem favorável ao plano. Por quê? Ontem, outros vereadores se manifestaram e diziam da sua posição de que deveria haver uma negociação. E a negociação começaria, naquela reunião, em primeiro lugar, com a retirada do pedido de urgência, porque esse projeto está em regime de urgência, tem um prazo para ser votado. Passado aquele dia, nada mais é votado na casa sem votar isso. Prazo de urgência determina com que ele seja votado mais rapidamente. E, além disso, se pedia que o governo, já que o plano não é feito por vereadores, o plano é feito pelo governo, pela Prefeitura, o que se solicitava ontem é que aqueles vereadores ligados à base do governo, que são muitos na casa, que eles solicitassem que o governo retirasse o plano. Passadas todas as falas, foi perguntado, eu fiz uma pergunta, se aquilo que já se discutiu, se alguém da mesa tinha alguma resposta para toda a discussão da tarde inteira. E o vereador Guaraná, que é o líder do governo, deixou bem clara a posição do governo. O vereador Guaraná disse com todas as palavras, o governo não vai retirar a urgência e o governo não vai retirar a proposta do plano de cargos. Então, nós já sabemos desse fato agora. Esta foi a posição explanada ontem. O que nós temos que fazer agora, e que pretendemos fazer hoje aqui durante todo o dia, é discutir mais uma vez e mostrar, não há nenhuma dúvida, nós, vereadores, somos contrários, não precisaríamos nem mais usar o microfone para analisar o plano. A análise feita pelo CEP, os documentos que o CEP distribuiu, em nome dos profissionais de educação, professores e outros profissionais, é absolutamente clara, cristalina, o plano de cargos não é esse que foi mandado para cá. Os professores que não são de 40 horas ficam na obrigação da demissão voluntária. Há fatos gravíssimos, como a questão da merendeira, que não deve ser mais classificada como merendeira, e sim como cozinheira. Há clara a questão da eleição para diretor de unidades de educação, de escolas. Então, tem vários pontos que nunca foram discutidos com os profissionais da educação. E que o que nos surpreende é a Prefeitura jogar na grande imprensa, joga na opinião pública, que ela está colocando um plano,
começa a colocar claramente a opinião pública contra os profissionais de educação ao dizer que os pais estão reclamando que querem aulas. Esse é outro absurdo. Quem é o responsável pela situação que acontece hoje é única e exclusivamente o governo, a Prefeitura do Rio de Janeiro. Então isso é que tem que ficar bem claro para a própria opinião pública, para os próprios jornalistas. Quem sentou com tanta dificuldade à mesa para discutir isso, foi o governo com os profissionais da educação. Quem teve uma crise e apresentou uma coisa diferente não foram os profissionais da educação. Quem enviou um projeto completamente diferente do que aquilo que estava sendo discutido nas reuniões foi o governo. Então, este projeto é inaceitável, na opinião de um grupo de vereadores aqui. Nós não vamos aceitar isso, nós não vamos votar. E temos que descobrir agora, em conjunto com os próprios profissionais de educação, o caminho que devamos seguir a partir de agora. O que nós vamos fazer? Se formos para a votação aqui, é evidente que nós vamos perder de 40 a 10, 41 a 9. Esse vai ser o resultado da votação, se nós deixarmos rolar como está. Nós precisamos, de alguma maneira, convencer, pressionar, através da opinião pública, o governo a voltar a se reunir. Hoje, o governo, pela imprensa, ao invés de receber o CEP, como estava programado ontem à noite, hoje o governo diz que as negociações estão fechadas. E diz que o que vai acontecer tem que acontecer nessa casa. Nessa casa, o que vai acontecer é a discussão do plano. Um grupo de vereadores vai mostrar que o plano não é aquilo que os profissionais querem, e o governo tentando dizer que dá uma ajeitada ali ou aqui, que vai votar o plano de qualquer maneira. Esse é um fato importante. O que vamos fazer? Vamos entrar na justiça? Vamos apresentar um substitutivo? Todos esses fatos demandam tempo e demandam estratégias. Para apresentarmos um substitutivo, que é o quê? O plano do CEP, substituindo o plano que o governo mandou, nós necessitamos de 17 assinaturas. E hoje não contamos com mais do que 12, 13 vereadores. Precisamos pressionar para conseguir. Se não conseguirmos 17 assinaturas, não é aceito na mesa. E o substitutivo não passa. E na justiça, o que fazer na justiça? Estamos com as nossas assessorias jurídicas trabalhando para ver se é possível alguma coisa em relação ao Poder Judiciário. O que é lamentável, mais uma vez, ao invés de se discutir aqui dentro da casa, de se negociar aqui dentro da casa, negociação em alto plano, nós vamos ter que recorrer, como fizemos na questão dos ônibus, à justiça para judicializar ainda mais a política, mostrando que nós, parlamentares, não conseguimos ter a capacidade de negociação. Então, a situação é essa. Eu vim aqui com o script pronto para falar sobre a saúde. Lamento, ontem falei para os professores, lamento profundamente que os meus colegas profissionais de saúde ainda não conseguiram a maestria de mobilização que vocês, profissionais de educação, conseguiram, porque também na saúde o prefeito não recebe a categoria há mais de 4 anos, também na saúde nós queremos um plano de cargos e carreiras, não temos nem um plano ruinzinho como vocês receberam, nem esse nós temos. E parabenizar vocês pelo trabalho e dizer mais uma vez aos profissionais de educação, continuem cobrando, continuem aqui na casa nos cobrando, cobrem de todos os vereadores uma discussão, mostrem cada vez mais que este plano não é o plano que vocês combinaram, não deixem de fazer pressão, porque o único caminho que nós temos aqui agora é a pressão em relação à não votação desse plano. Nós não queremos votar esse plano, nós não queremos esse plano, nós não queremos votar esse plano. Vocês não querem esse plano, vocês não querem que a gente vote esse plano. E nós, vereadores, pelo menos um grupo deles, está aqui trabalhando dentro do possível para evitar que nós tenhamos no Rio de Janeiro um fato inédito. Um plano de cargos que se transforme em demissão voluntária de professores. Nós vamos ter aqui um crime contra a educação do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Próximo orador inscrito é o nobre vereador Renato Cinco. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Olha, senhor presidente,
estão reclamando ali nas galerias que está tendo dificuldade de acesso às galerias por parte dos profissionais da educação. Bom, vou ver aqui como é que a gente pode encaminhar. Bom, Já pedi providência, é inadmissível que essa galeria esteja vazia e as pessoas lá fora. obrigado, senhor presidente. Olha, eu gostaria realmente de pedir licença aos meus colegas vereadores para falar especialmente aos profissionais da educação que estão nas galerias da casa hoje. Eu não quero retomar muito da análise do plano em si, já que já foi dito várias vezes aqui, já foi feita essa análise. O vereador Paulo Pinheiro agora também já explanou muito bem a respeito da questão. Eu queria dialogar com vocês mais a respeito do que está por vir, ou pelo menos do que eu imagino que esteja por vir nas próximas semanas. Em primeiro lugar, já está evidente hoje aqui que a base do governo não quer debater. A base do governo não quer debater o plano de cargos e salários para a educação. A presença apenas de 9 vereadores nesse plenário, nesse momento, todos os vereadores presentes estão entre aqueles que estão questionando o envio desse plano por parte da Prefeitura. Então, evidentemente, há uma estratégia de esvaziamento do debate. Infelizmente, me parece que o prefeito Eduardo Paes resolveu assumir uma postura à la Margaret Thatcher na condução da crise da educação aqui no Rio de Janeiro. Para quem não conhece muito a história, a Margaret Thatcher, quando inaugurou o neoliberalismo na Inglaterra no início dos anos 80, ela teve como uma das suas estratégias fundamentais não negociar com os movimentos dos trabalhadores, não negociar com os trabalhadores em greve e quebrar a espinha dorsal do movimento sindical inglês. Nos últimos meses, o que é que nós vimos acontecendo aqui no Rio de Janeiro? Nós vimos uma categoria fundamental para o nosso município passar 4 anos e meio tentando dialogar com o prefeito e com a secretária de Educação sem que fossem nenhuma vez recebidos, nem pelo prefeito, nem pela secretária. Nós víamos uma prefeitura impondo um projeto de educação que é extremamente impopular na categoria docente, extremamente impopular entre os profissionais da educação, porque representa, entre várias questões, o fim da autonomia político-pedagógica nas escolas, o fim do papel do professor como formulador das estratégicas pedagógicas dentro do seu curso, o crescimento avassalador do assédio moral, o desrespeito aos demais profissionais da educação, tratados como subalternos aos professores dentro das escolas. Depois de 4 anos e meio, a paciência dos profissionais da educação se esgotou e a categoria fez a sua primeira greve em 19 anos e provavelmente a maior greve de toda a sua história. Essa greve alcançou vitórias importantes, obrigou o governo a negociar, obrigou o governo a admitir a necessidade de um plano de cargos e salários. Em função do aparente avanço nas negociações, os profissionais da educação decidiram suspender a sua greve e aguardar que a Prefeitura desse os passos acordados, cumprisse os compromissos assumidos para que a greve fosse suspensa. Eu acho que foi uma grande surpresa para os profissionais de educação, para a maioria da população do Rio de Janeiro, quando o plano de cargos e salários
foi enviado a essa casa sem cumprir minimamente as reivindicações dos profissionais de educação e, muito pelo contrário, um plano que, na verdade, ataca direitos já conquistados, um plano que exclui 93% da categoria dos professores, um plano que, por exemplo, mantém para os demais profissionais da educação uma carreira em apenas 4 níveis, quando na semana passada nós aprovamos aqui, uma carreira em mais níveis, em 7 níveis para os agentes auxiliares de creche. Infelizmente, os colegas profissionais da educação precisam ter muita clareza de que o governo optou pelo confronto. Ontem eu tive alguma esperança no início da reunião com alguns vereadores da base do governo fazendo discursos no sentido da retirada da urgência do plano para que houvesse mais tempo para o diálogo. Era menos do que a gente queria. Nós queríamos que o governo retirasse o plano e retomasse as negociações. Mas havia ali uma pequena expectativa diante desse discurso de, pelo menos, retirar a urgência. Só que nossas esperanças foram por água abaixo, quando no final da reunião o vereador Guaraná declarou com todas as letras que o governo não pretende nem retirar a urgência e muito menos retirar o plano. E deixou claro que os debates têm que acontecer imediatamente, porque rapidamente esse plano será votado pela maioria da bancada da Câmara Municipal. Profissionais da educação, eu só vejo um caminho para vocês serem vitoriosos nesse momento. Além da greve, é fundamental que vocês levem esse debate para todos os bairros dessa cidade. Boa parte dos vereadores dessa casa tem enorme desprezo pelos seus eleitores. Consideram que seus eleitores, inclusive, são desinteressados, não prestam atenção na política, não prestam atenção nos jornais. Eu recomendo a vocês que peguem o mapa de votação nas últimas eleições, identifique em que bairro cada um dos vereadores teve o seu nicho eleitoral e convoque debate nesses bairros. Chame os vereadores da Ilha do Governador para debaterem o plano de cargos e salários da educação na Ilha do Governador. Chame os vereadores que foram eleitos com os votos de Campo Grande, com os votos de Bangu, com os votos de Ipanema, com os votos da Tijuca, para debaterem com seus eleitores nos seus bairros. Façam com que os vereadores acreditem, que não adianta eles acharem que os seus eleitores não vão ler nos jornais o que está acontecendo, porque vocês vão bater de porta em porta, de casa em casa, e vão contar para os eleitores deles qual o comportamento que eles estão tendo nessa Câmara Municipal. É importante que vocês entrem nos redutos eleitorais e comecem a fazer com que esses vereadores temam pela sua reeleição, temam pelo seu futuro político. Profissionais da educação, vocês são uma categoria profissional que está presente em cada um dos bairros dessa cidade. A mobilização de vocês agora tem que partir para esses bairros, para nesses bairros vocês mostrarem diretamente para os eleitores como que os seus ditos representantes estão se comportando na Câmara Municipal. Muito obrigado.
Obrigado ao nobre vereador Renato Cinco. O próximo orador inscrito é o nobre vereador César Maia. Não, a segurança me informou aqui, diante do pedido da mesa, que todos vão entrar e todos estavam sendo garantida a senha. Não, a sessão está continuando, está em pleno vapor. Nobre vereador César Maia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, na quinta-feira, senhor presidente, eu tive a ocasião de dissecar essa Lei 442, de ir ponto a ponto, mostrando os problemas acessórios graves e o problema central. Tive a ocasião, senhor presidente, já que era uma transmissão ao vivo da TV Câmara, de colocar no meu site e nos outros elementos de rede social, no meu Twitter, no Facebook, um discurso longo, 18 minutos, que não se recomenda nas redes sociais. E a leitura e o retorno foram como fui o primeiro político a trabalhar redes sociais no Brasil, como eu nunca tinha visto antes. Algumas palavras que eu usei foram refletidas nos e-mails que recebi. Perplexidade, tristeza, indignação. O vereador Renato Cinco, ele tem uma posição que me parece, nessa etapa, pessimista. Talvez pelo meu temperamento, pela minha vida, 68 anos de idade, já vivi situações as mais diversas e já vi quadros que pareciam irreversíveis serem revertidos. Senhor presidente, não se trata de oposição versus governo. Não é isso que está em jogo. O que está em jogo é educação. Eu não quero, presidente. Eu não quero esse plenário, as redes sociais ou as ruas para ter uma vitória política. Porque se esse 442 passar, quem perdeu foi a nossa cidade, foram as nossas crianças, por outras gerações, 700 mil hoje, quantas milhões em seguida. Eu tive a ocasião de conversar com alguns vereadores, base do governo, que se mostraram, no mínimo, inseguros. Não vou falar o nome dos vereadores aqui, porque sabemos o que pode acontecer. Agora, se mostraram inseguros de votar um plano desses. Concordo com o vereador Renato Cinco, quando ele disse que nós precisamos estar na Cinelândia
em cada bairro, em cada escola. Vamos pensar como num jogo estratégico. Como se comportam os atores, como se comportam os adversários. Ora, se essa Lei 442, esse projeto de lei, tem tantas virtudes como as que informa a secretária, secretário, prefeito, etc., pela imprensa, ou mesmo reunindo os vereadores no almoço, o interesse maior de que não seja votada rapidamente deve ser deles. Imagine, um projeto de lei cheio de virtudes e que as pessoas não estão entendendo direito. Então, que se retire a urgência e que todos, ou quase todos, se convençam de que é um projeto de lei muito positivo. Por que a pressa, senhor presidente? Para enganar. A pressa é para não dar tempo de que eu, outro, vereadores que já mergulhamos nesse projeto de lei, até porque eu tenho equipe para isso, né, que a gente possa conversar a exaustão com os vereadores. No dia que eu fiz os discursos, não vou dizer nomes, 5 vereadores me procuraram e disseram assim: César, se é isso, eu não posso votar. Eu confio plenamente que as palavras ontem dos vereadores professor Washington e Brazão foram verdadeiras. Que eles, com o contato de grande experiência que têm com escolas, com professores, já sentem que não dá para caminhar assim. Eu não vou por tudo ou nada, a favor ou contra. Tá bem, alguém vai apresentar o substitutivo do próprio CEP. Eu vou apresentar emendas. Emendas que não permitam que, nesse projeto de lei, o professor seja um mero robô de aplicação de kits desses institutos, fundações, ONGs e empresas. Que o professor... E dizia a professora Regina de Assis, a sala de aula é um universo. O professor é depositário de filosofia educacional, de projeto pedagógico, em cada sala de aula. Não se pode imaginar que se pasteuriza para apenas um cargo, professor de educação fundamental, PEF, quase foi PUF, quase. E que a partir daí, um professor pasteurizado vai aplicar aquelas regras. Mas, presidente, vamos dizer que eu esteja completamente errado. É mais uma razão para retirar a urgência. Eu sou racional, eu posso ser convencido de que tudo isso que eu estou dizendo não cabe. É claro, o líder do governo cumpre seu papel. Se alguém amanhã terá que recuar, não é ele, é o prefeito. Mas não é recuar, não é recuar. É permitir que a cidade do Rio de Janeiro discuta, que a imprensa conheça, que entenda e que fique a favor ou contra. Que esses vereadores que hoje, base do governo, não votariam essa lei 442, amanhã podem não votar com convicção, ou mudar de opinião. Agora, retirar a urgência seria uma demonstração de força e de convicção da prefeitura. Eu estou tão convencido que esse projeto de lei beneficia tanto a educação, que todos serão convencidos comigo. E por isso eu estou retirando a urgência.
Não retirar a urgência é mostrar que nem eles têm como justificar e explicar esse projeto de lei. Eu tenho absoluta certeza de que os vereadores da base do governo, eles vão procurar o governo e dizer: olha, nós precisamos, no mínimo, conhecer em detalhe para explicar as nossas bases, porque senão pode acontecer aquilo que o vereador Renato Cinco comentou aqui tão bem, é que o projeto de lei vai levar naquele féretro, naqueles cavalos com penachos pretos, naquela banda de música tocando a marcha fúnebre de Chopin, com um surdo batendo ao lado, vai levar não apenas o prefeito e a secretária, mas todos aqueles que colocarem a impressão digital nesse plenário a favor dessa Lei 442. Muito obrigado, presidente. Próximo orador inscrito é o nobre vereador Jefferson Moura. Boa tarde. Alô? Alô? Sem som, presidente. Sem som. Alô? Alô, boa tarde. Não, tenho certeza que o senhor, vereador Brizola Neto, jamais caçaria a palavra de ninguém, muito menos a de alguém que, como o senhor, defende a educação pública nessa casa. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, profissionais da casa, profissionais da imprensa. Eu gostaria de dar uma boa tarde para os companheiros profissionais da educação. Infelizmente, eu gostaria, mas infelizmente essa é uma péssima tarde. Uma péssima tarde para todos aqueles que defendem a educação pública no município do Rio de Janeiro. Quando chega nessa casa um projeto de plano de desconstrução da carreira, como o projeto de lei 442, a gente olha e não acredita. Ontem, quando nós participamos da reunião, conjunto de vereadores dessa casa, a maioria estava presente, com representantes do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, e nós reivindicávamos que simplesmente se retirasse o regime de urgência, como já foi falado aqui, para que pudéssemos debater o plano. Foi a primeira vez que o sindicato pôde apresentar o plano a essa casa, e pôde apresentar o plano do lugar de quem, depois de uma ata assinada com o prefeito Eduardo Paes e a secretária municipal de Educação, Cláudia Costin, tinha um compromisso de que seriam ouvidos para se tratar da discussão da carreira dos profissionais de educação nesse município. Isso não foi respeitado. Na política brasileira, as palavras têm sido levadas ao vento. Infelizmente, no final dessa greve, e foi por isso que sexta-feira os profissionais de educação voltaram às ruas, voltaram à greve. Ninguém aqui gosta de fazer greve, não. A greve é um instrumento de luta necessário. Necessário. Olha, companheiras, a gente tem discutido nessa casa, tem discutido para além dela, tem discutido nos espaços das assembleias, tem discutido com os sindicatos, tem discutido no nosso grupo de trabalho de educação, propostas. Não faltam. Apresentei ontem na reunião uma pequena colaboração. O CEP apresentou ontem um plano que alguns de nós assumimos como um substitutivo, como projeto que deve ser defendido nessa casa. Não falta solução. Falta, nesse momento, vontade política.
falta nesse momento a decisão política de se valorizar de verdade os profissionais de educação e educação no nosso município. Eu queria pedir aqui que a gente colocasse um pequeno vídeo, foi um vídeo que a gente construiu no espaço do nosso mandato e divulgou, mas menos no que diz respeito a mim, mais no que diz respeito ao prefeito e ao compromisso público assumido pela secretária municipal de educação. Acho que vale a pena a gente relembrar. Por favor. Deixa eu te perguntar, prefeito, o senhor matricularia seus filhos numa escola da rede pública do município? Olha, eu tenho condições de pagar uma escola particular para meus filhos, né? E eu pago uma escola particular para meus filhos. Né? Então, a minha resposta não seria, na situação que eu tenho condições de pagar, não. A educação do município do Rio, há tempos, vem sofrendo com o descaso da prefeitura. Salas de aulas lotadas e quentes, falta de autonomia, desvalorização de seus profissionais e baixos salários. Mas no dia 8 de agosto, a categoria unida decretou a greve. A greve não é só por salário, estamos fazendo greve também pela melhoria do ensino, pela melhoria da qualidade do ensino. Diante da grande mobilização e unidade dos profissionais da educação, o prefeito e a secretária de Educação, que antes diziam não reconhecer o CEP como representante da categoria, cederam e sentaram à mesa para as negociações. E esperamos que com isso podemos não só acabar a greve, mas voltar a sentar junto com o sindicato, que afinal de contas é a representação legítima dos trabalhadores em educação, dos profissionais, tanto professores como das demais categorias. Um clima de confiança certamente vai se restabelecer. Contudo, no dia 17 de setembro, o projeto de lei 442, Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Funcionários da Secretaria Municipal de Educação, de autoria do Poder Executivo, foi apresentado sem ter contado com a participação da categoria em sua elaboração. Esse plano proposto pelo prefeito perpetua injustiças históricas, como a manutenção da categoria de merendeira ao invés de cozinheira escolar, e implementa novas injustiças, como a exclusão dos professores 1 e 2 de todos os supostos benefícios e vantagens, além de legitimar a figura dos professores generalistas. Me interessa que o projeto seja aprovado, mas seja aprovado garantindo que, de fato, os direitos sejam direitos e não, evidentemente, um direito a menos. Na Assembleia da última sexta-feira, a categoria da Educação Municipal rejeitou o plano de cargos e salários por ele não atender aos anseios e necessidades dos professores e funcionários. Nós não aceitamos esse plano de cargos e salários funerário do senhor prefeito Eduardo Paes. Nós somos contra, ele está extinguindo as nossas carreiras. A greve foi retomada e a categoria segue na luta por melhores condições de trabalho e por uma escola pública de qualidade para todos. Eu acho que o debate não tem que ser partidarizado, eu concordo. Mas o debate em relação à educação municipal da cidade do Rio de Janeiro, hoje, é um debate eminentemente político. Aqui cabe visão de mundo, aqui cabe o que nós entendemos e pensamos para o futuro dessa cidade, aqui está colocado qual é o olhar da administração municipal sobre a educação em nossa cidade. Eu queria ler aqui um pequeno parágrafo. Tudo bem, companheiros? Aqui. Não consigo ler aqui, mas a gente depois pode ler. Eu queria ler um pequeno parágrafo aqui. Em muitos projetos de reforma educacional ao redor do mundo, o objetivo tem sido dispor de professores que sejam servidores públicos não reflexivos e obedientes, que fielmente implementem um currículo prescrito pelos governos, usando métodos de ensino prescritos. Quando novos investimentos são feitos na educação, há uma clara tendência de se investir em coisas tais como livros didáticos e tecnologia educacional, ao invés de se investir em pessoas. Esse é o debate que nós precisamos fazer. Não só nós, aqueles que, como eu, estão vereadores nessa cidade, nós, vocês, profissionais da educação, mas principalmente com o conjunto da comunidade escolar, principalmente com pais e alunos, principalmente com os espaços que nós hoje temos para discutir
e para dialogar. É preciso discutir o modelo de educação, o modelo político-pedagógico que nós queremos. O que está se construindo na cidade do Rio de Janeiro, transformando a educação pública dessa cidade, desvalorizando a educação pública dessa cidade, transformando a educação pública num balcão de negócios, consumindo com recursos públicos, consumindo com fundo público, consumindo com os recursos públicos o que a cultura inglesa, o que as fundações nos oferecem. Esse é um mecanismo explícito de transferência de recursos públicos para os interesses privados. Esse é o debate que nós precisamos externar. É o debate que nós fizemos na saúde, quando da criação da empresa municipal de saúde, da privatização da saúde, das organizações sociais, das UPAs, que estão demonstradas categoricamente que não funcionam. Esse é o debate feito com a CPI do transporte. Quando que a iniciativa privada dá conta? Quando que a iniciativa privada oferece serviços superiores à esfera pública? No transporte privado da cidade do Rio de Janeiro? Nas companhias telefônicas privadas da cidade do Rio de Janeiro? Não são. O debate é se nós aqui vamos dar conta de encarar o desafio de colocar as políticas públicas a serviço da maioria do nosso povo, a serviço da maioria dos cidadãos e cidadãs, que são os que contribuem, os que garantem o fundo público. Esse é o debate que nós precisamos fazer. Nós não podemos olhar para a remuneração salarial, ou para a ausência dela, como está no plano de carreira, como gasto. Isso é investimento. É evidente que um profissional bem remunerado, que tenha na sua sala de aula 20 alunos, que tenha ar-condicionado, que tenha uma escola com quadra de futebol, é evidente que a qualidade do ensino será diferente, será superior. E é isso que os profissionais de educação, os que estão aqui na galeria, e os milhares de outros que estão tomando as ruas da cidade do Rio de Janeiro, mais uma vez querem. Não querem nada mais, nada menos do que isso. Queremos todos voltar para as salas de aula e podermos, com orgulho, com um salário digno, com uma carreira que de fato valorize os profissionais, que garanta a paridade com os aposentados e pensionistas. Esse é o debate que nós precisamos chacoalhar essa casa para que ela possa, com ouvidos de escutar, ouvir a voz das ruas. Eu apresentei, para encerrar, e para que não me acusem aqui de fazer simplesmente um debate político, ainda que aqui seja, sim, um debate de posicionamento político, sobre a nossa visão de mundo, de educação, de projeto político-pedagógico. Mas eu apresentei aqui hoje, protocolei junto à mesa diretora dessa casa, uma questão de ordem, pedindo que, em base ao que está previsto no nosso regimento, no seu artigo 194, parágrafo 1º, que dispõe, serão restituídas ao autor as proposições manifestamente antirregimentais, ilegais ou inconstitucionais. Eu estou pedindo que o plano de carreira apresentado pelo Executivo no PL 442 seja restituído ao Executivo, porque ele está em flagrante contradição com o que prevê a Lei Federal 11.738, Obrigado, companheiros, mas essas palmas são para vocês. Essas palmas são para vocês, que honram a educação municipal nas salas de aula e honram mais ainda, quando saem da sala de aula, mesmo que com pesar no coração, mas para lutar uma luta justa. Essas palmas são para vocês. Eu aqui estou cumprindo a minha obrigação. A Lei Federal 11.738, ela determina, não só é uma lei em vigor, como já com a sua constitucionalidade afirmada pelo Supremo Tribunal Federal, é a lei que determina que 1/3 da jornada de trabalho dos profissionais de educação sejam destinadas ao planejamento. Essa lei está em vigor. O plano apresentado pelo Executivo, no PL 442, despreza, ignora e, portanto, se configura como um projeto ilegal. E nesse sentido, nós apresentamos essa questão de ordem. A presidência, obviamente, terá que nos responder para que nós, nesse momento, possamos retirar, inviabilizar que esse projeto entre em discussão nessa casa e possamos garantir que o que está sendo debatido pela categoria e reivindicado pela categoria possa, de fato, virar um plano de cargos, carreira e remuneração, e não um
conjunto de medidas que visam desconstruir a educação pública na cidade do Rio de Janeiro. Eu encerro aqui, senhor presidente, encerro aqui apenas lembrando as palavras do mestre Paulo Freire, como inúmeras vezes fiz nessa tribuna. Onde quer que haja mulheres e homens, há sempre o que fazer, há sempre o que ensinar, há sempre o que aprender. Obrigado. Próximo orador inscrito é o vereador fazendo a pergunta aí, o Leomar Coelho. Que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Luiz Carlos Ramos, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. A primeira coisa que esta casa aqui tem que entender é que aluno não é mercadoria, escola não é empresa e política educacional não é política de indústria, de mercado. Eu estou falando isso exatamente para mostrar a importância de entender a política pública de educação como uma das mais importantes se realmente nós queremos ter uma cidade desenvolvida. Nós que temos compromisso com a educação nesta cidade do Rio de Janeiro, corresponder àquelas expectativas que são geradas quando os candidatos a prefeitos são candidatos durante as eleições, nós queremos que aquelas promessas sejam, ao assumir o cargo, quem ganhar, sejam cumpridas. É isso que está se querendo. Se realmente diz que a educação é uma política importante para o desenvolvimento da cidade, é isso que se espera, no mínimo que haja a correspondência com aquelas expectativas que foram geradas. Nós não podemos de forma alguma admitir, hipótese alguma, esse plano de cargo imoral que veio aqui para esta Câmara, elaborado pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. É o plano democrático, é um plano, o plano de cargo, carreiras e salários, elaborado pelo Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, o CEP, é um plano elaborado coletivamente. Isto daí já se sobrepõe a qualquer plano que seja elaborado em 4 paredes por 4 iluminados. Aqui nesta casa, há vereadores
que se orienta por uma determinada linha política, vereadores que se orientam por outra linha política. Agora, a educação está acima de qualquer linha política que não corresponda àquilo que de fato é desejo da sociedade. Ela realmente ser construída com bases numa educação onde realmente esteja com presença expressiva. A qualidade tem que ser pública, tem que ser gratuita, laica e democrática. Uma das coisas que me impressiona, e que ontem, quem participou daquela reunião que houve aqui na casa, no auditório, onde o líder do governo, o vereador Luiz Antônio Guaraná, dizia que nós temos que ser responsáveis, nós temos que aprovar um plano que seja factível, querendo dizer exatamente que o município não dispõe dos recursos necessários e suficientes para bancar exatamente o plano que é elaborado pelo sindicato, pelo CEP. Pois bem, agora veja bem, olha como é que são as coisas. Ao mesmo tempo, agora mesmo, nesta casa, também chega uma mensagem do Executivo, onde trabalha a renúncia fiscal para vários segmentos profissionais da cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho aqui um documento onde diz 298 milhões já vai agora por conta desta remissão fiscal. 298 milhões. Como é que o governo municipal abre mão de 298 milhões de reais exatamente para beneficiar segmentos profissionais que pagam os seus tributos atualmente, mas é claro que é pagar menos, e isso daí não justifica de forma alguma, porque desonera exatamente o tesouro público, e nós queremos que haja dinheiro para a educação na cidade do Rio de Janeiro. Nós não podemos, nós sabemos que uma das coisas que mais promove o nosso vereador Leonel Brizola Neto, a desigualdade social, é exatamente a injustiça tributária. Nesta cidade, rico não paga tributo. Nesta cidade, rico não paga imposto. Quem paga imposto são os pobres. E esta Câmara aqui não é a primeira vez. A Companhia Siderúrgica do Atlântico, que tanto mal fez a esta cidade do Rio de Janeiro, poluindo toda uma população que mora no entorno dela, poluindo, porque nós estivemos lá, inclusive o nobre vereador Gerson Moura, quando candidato a governador pelo PSOL, esteve lá na comunidade para ver de perto, e nós estávamos juntos, o estrago que fazia a Companhia Siderúrgica do Atlântico em relação àquela população, onde as pessoas estavam todas doentes. Pois bem, aqui esta casa aprovou a autorização para o Executivo promover renúncia fiscal para aquela empresa, uma empresa que tem mais dinheiro, talvez, do que o município do Rio de Janeiro. Agora não tem dinheiro para a educação, aí tem que ser factível. Não tem que ser isso não, isto daqui é prioridade número 1, isso daqui tem que ser respeitado.
Nós queremos as nossas crianças bem formadas, nós queremos as nossas crianças bem informadas e nós queremos as nossas crianças conscientes para elas saberem o valor que é da cidadania. Parece que a cidadania desapareceu da cabeça das pessoas. Por isso que esta casa aqui aprova e desaprova uma imoralidade atrás da outra. Porque se nós tivéssemos na cidade do Rio de Janeiro uma população conscientizada, pode ficar certo que as coisas aqui aconteceriam de forma totalmente diferente. Eles não querem que haja investimento na educação, porque sabe o que significa a educação? Sabe o que significa a educação? A educação significa exatamente construção de consciência cidadã. A educação significa você internalizar dentro dele exatamente o sentimento de pertencimento. A cidade é minha, ninguém vai fazer com ela o que quer e entende. O Estado é meu, ninguém vai fazer com ele o que quiser entender. Vamos acabar com essa prática patrimonialista, que é a cultura que campeia exatamente a cabeça dos nossos governantes e que só procura beneficiar aquilo que traz benefícios para eles, principalmente durante as campanhas eleitorais, que tem suas campanhas financiadas exatamente por esse pessoal, que não tem nenhum compromisso com a construção de uma vida digna, não tem nenhum compromisso com a melhoria das condições de quem mora, de quem trabalha, de quem circula e de quem se diverte na cidade do Rio de Janeiro. Para vocês terem noção, 75% daquilo que é gasto nas campanhas eleitorais vem exatamente da iniciativa privada financiando seus candidatos. E isso daí significa que depois desses candidatos eleitos, a cobrança é em dobro no mínimo. No mínimo. É por isso que falta dinheiro para a educação. É por isso que falta dinheiro para a saúde. É por isso que falta dinheiro para a assistência social. É por isso que falta dinheiro para a habitação. Porque eles escorregam e caem nos bolsos daqueles que são responsáveis pela eleição da maioria, inclusive daqueles que hoje têm assento nesta casa. É por isso que nós estamos na situação que nós nos encontramos atualmente em relação à política de educação na cidade do Rio de Janeiro, em relação àquele plano de educação, aquilo nós ainda não podemos, isso daqui feito pelos professores, é um plano unificado de cargo, carreiras e salários, como sempre quis os profissionais da área de educação, e não o arremedo enviado para esta casa, pelo Executivo Municipal, que não corresponde de forma alguma àquilo que é desejo, sentimento e opinião dos profissionais da educação. Portanto, companheiros e companheiras, o movimento de vocês está de parabéns. Mas ele precisa de duas coisas: se ampliar e fortalecer. E outra, convencer a população desta cidade do Rio de Janeiro o que vocês de fato estão querendo. Quando vocês trabalham as reivindicações de vocês, isso é bom deixar muito claro para a população como um todo. Vocês não abordam única e exclusivamente as questões salariais. Vocês entram nas questões educacionais. Vocês entram nas questões específicas dos servidores da educação. Ou seja, há uma preocupação exatamente que a cidade do Rio de Janeiro tenha e ofereça aos jovens de hoje exatamente a educação pública, de qualidade, laica, democrática e, acima de tudo, acessível para todos. Eram essas as considerações e pode contar, vocês com o voto da bancada do Partido Socialismo e Liberdade nesta casa. Votaremos com vocês, estaremos junto de vocês e até a vitória, companheiro. Próximo orador inscrito é o vereador Leonel
Brizola Neto, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar a esses heróis profissionais da educação que estão aí. Nós sabemos disso. É praticamente um sacerdócio ser professor nessa cidade. Eu queria... Foi força de expressão. Bom, eu falo da dificuldade que é ser e se esforçar. Bom, eu queria começar, senhor presidente, senhores vereadores, foi somente depois da Revolução de 30 é que a educação passou a ser uma função pública na sociedade brasileira. Daí, cogitava a escola laica, gratuita e obrigatória. O exercício da cidadania começa na escola. A conquista da letra é um direito de todos. A cultura é um direito de todos. A biblioteca é um direito de todos. O educador Anísio Teixeira batalhou para dar melhores condições de vida à infância brasileira. Não há democracia sem democratização do ensino público. São as crianças mais pobres que deixam as escolas mais cedo. Darcy Ribeiro gostava de citar o nome do grande médico Miguel Couto. A ignorância representa o atraso, a pobreza e a inferioridade de uma nação. Lembro do meu avô, Leonel Brizola, indignado, dizendo que a maior vítima da miséria, do atraso, do subdesenvolvimento é a criança abandonada, sem condições de aprender a ler e a contar. A escola pública é a escola para os filhos da classe trabalhadora. É a escola pública para a criança popular. Ministro da Educação do governo João Goulart, Darcy, se insurgiu contra o preconceito de que o fracasso da criança pobre na escola era culpa da própria criança. Diferente do que prega a secretária de Educação, Cláudia Costin, querendo culpar a criança por ela ser pobre. Não me esqueço, senhor presidente, convidado uma vez a visitar os CIEPs com a secretária, vereador Leomar, e aí, perversamente, ela adentrava as salas de aula e perguntava para aquelas crianças pobres: olha, o que você quer ser quando crescer? E elas respondiam: eu quero ser policial militar, eu quero ser bombeiro, eu quero ser modelo, quero ser jogador de futebol. São sonhos das crianças. E ela, na maior natureza, dizia, olhando para aquelas crianças: mas você sabe o que precisa fazer para você alcançar esse sonho? E as crianças, o que eu preciso fazer para acontecer? Precisa só de você, a responsabilidade é sua. Criminalizando a miséria. A responsabilidade não era da criança, pelo contrário, eu interpelei na mesma hora. A responsabilidade é sua, secretária. A partir desse momento, nunca mais fui convidado para visitar qualquer escola com essa secretária. Na inauguração de um colégio na Rocinha, Urani, busque lá no YouTube. Veja a declaração da secretária. Veja a declaração da Viviane Sena, desse Instituto Picareta,
que diz que trabalha com educação. Ela tem o disparate de dizer às crianças, Eliomar Coelho, dizer, olha, veja bem, aqui como é a Fórmula 1. Vocês são um piloto. A escola é o automóvel e os professores é a equipe. As crianças, olha, mas você não pode bater com o carro. Culpando, mais uma vez, irmã de um grande campeão que eu tenho duvido que ele aprove o que esse Instituto Picareta anda fazendo por aí. E ao final, essa mesma pessoa ainda tem o disparate de dizer, olha, só não pode bater no muro. Criminalizando, inclusive, o seu próprio irmão, Ayrton Senna, dizendo que foi culpa dele, que ele morreu porque fez barbeiragem. Está lá no YouTube, está na internet, para que todos possam assistir. Ora, temos que pensar numa educação emancipatória. E aí, na mesma internet, você vai ver a declaração dessa secretária, com todas as letras, dizendo que, de uma vez por todas, tem que acabar com a autonomia do professor. O professor não tem que ter autonomia. É o que ela pensa. O professor tem que ser monitor. É o que ela diz com todas as letras. Não sou eu que estou falando, é ela quem diz. E sabe aonde que ela diz? Sabe aonde que ela está dizendo? Nas fundações Fernando Henrique, na Fundação Ford, Mackenzie, Fundação Civita, todas patrocinadoras do golpe militar de 64 e que acabou com a escola pública. Esse plano de educação que está aqui no município do Rio de Janeiro, vereador Eliomar Coelho, nas palavras da secretária, essa Nosferato, que vem aqui sugar o sangue das nossas crianças, nas palavras dela, está na internet. Quem desenhou esse plano de educação foi a Fundação Civita. Foi ela que desenhou esse plano de educação. Ela contou a história dela, por que ela é secretária de educação no município do Rio de Janeiro. Ela falou que não queria, Eduardo Paes foi atrás dela diariamente. Inclusive ela declara na internet, olha, prefeito Eduardo Paes, eu não fiz campanha para você, inclusive eu fiz campanha para o Gabeira. Eu peguei e desenhei o projeto cultural, educacional de cultura do Gabeira. Eu não posso. Não, mas você é muito interessante, precisamos de você. Ele, Cabral, querendo colocar ela, Eliomar. E ela, olha, eu só aceito com algumas condições. Qualquer condição, secretária. Já chamando assim. Que quem vai desenhar o programa educacional é a Fundação Civita. É grave o que está acontecendo nessa cidade. Como foi dito com os outros vereadores, vereadora Tereza Berg. É grave o que a gente está fazendo com a educação. Ora, não a ideia de atingir as pessoas como agente ou servente de expansão desse pseudema civilizador neoliberal. A secretária Cláudia Costin percebe os profissionais da educação como bárbaros. Ela é a luz, a civilização, a iluminação, a psique colonialista da secretária, ao elaborar esse covarde plano de carreira, instaura o arruinamento da escola pública do município do Rio de Janeiro. É isso que está em questão. A escola pública, a escola do povo é que está em jogo. Está sendo entregue às empresas privadas, para depois elas poderem ter o seu belo descontinho no imposto de renda. É disso do que se trata. Ora, um dicionário inteiro de pejorativos não seria suficiente para definir essa barbárie, fruto do capitalismo monopolista internacional,
na qual o executivo carioca do prefeito Eduardo Paes torna-se cipaio deste entreguismo que abdica a governar. Ora, porque ele está abdicando de trabalhar pela educação ao entregar a educação e a saúde para empresas privadas. É o que tem acontecido nessa cidade. É um prefeito que apenas mercantiliza o Estado, e o governador, perdão, para drenar o município entre as empresas multinacionais. Natura, Ford, Microsoft, são todas empresas. E olha, e o pior, todas as empresas que há convênios com a Secretaria Municipal de Educação são de São Paulo. Ela sequer prioriza as empresas do Rio de Janeiro, senhores vereadores. Porque ela não é daqui. Ela não tem compromisso com essa cidade, não tem compromisso com o povo do Rio de Janeiro. Na década de 50, Anísio Teixeira, Florestan Fernandes, Cecília Meireles, Darcy Ribeiro faziam campanha cívica, entre outros intelectuais, contra a privatização elitista do ensino primário. A lógica do capitalismo é expandir o capital e não promover o desenvolvimento. O que move o capitalismo, lógico, não poderia ser diferente, é o lucro. E não a renda distribuída. A Natura não veio distribuir renda. Ela quer mais explorar funcionários para poder serem revendedores de seus produtos. O Banco Mundial é que juntou o capitalismo com o desenvolvimento. Assim como o neoliberalismo mistifica o laço indissolúvel entre democracia e capitalismo. A vampirização do povo carioca é o resultado da política neoliberal no nosso município. Vê aí Porto Maravilha, a privatização da saúde, a privatização dos espaços públicos, as remoções que estão acontecendo para a Copa do Mundo e a Olimpíada, removendo gente que morava 30, 40 anos e tendo a sua vida desgraçada em nome da especulação imobiliária. Querem acabar com o belo, com o vigor e com a alma do Rio de Janeiro e do povo carioca. A prefeitura está assassinando a educação pública. Da mesma maneira, a prefeitura, e eu vou dizer, o prefeito Eduardo Paes está assassinando a educação pública, assim como a ditadura matou Anísio Teixeira. Esse plano, senhor presidente, medonho de carreira, cumpre um papel lacaio, comandado pelos interesses internacionais. Não é à toa que ela vem de longe, como diria Brizola, e com más intenções, como diria o vereador Eliomar, ela é do mal, Vem com a intenção de superexploração do trabalho e aniquilar a possibilidade de uma nação mais livre, justa e soberana. Ora, esse projeto é inconstitucional, senhor presidente. Esse projeto nada mais é do que uma demissão voluntária. Por quê? ,93% da rede está enquadrada em 30, 22 e 16 horas. Apenas 6% são professores 40 horas. Ora, esse projeto esqueceu os inativos.
Esse projeto tirou os triênios, a dobradinha, tirou várias garantias trabalhistas e não explica o que é essa migração de 40 horas. Eu queria ler aqui, eu recebi e eu recebo diversas queixas de professores 40 horas. Sou professor há 40 horas, eu e todos os meus colegas, está bem 40 horas. Gostaríamos de optar em reduzir a nossa carga horária, mesmo que isso implique em redução salarial. Assim como ocorre em entre outros concursos 40 horas. Por exemplo, em nível federal, o professor 40 horas pode optar em reduzir sua carga horária, sobretudo quando o mesmo é também pesquisador e faz mestrado ou doutorado. Além disso, essa carga de trabalho, principalmente para aqueles que desenvolvem atividade de estudo, nos prejudica quanto à saúde. Alguns colegas já desistiram por não conseguirem levar pós-graduação adiante. Eu mesma, senhor vereador, precisei trancar minha matrícula no doutorado. Já tive gastrite nervosa e já tirei licença psiquiátrica após 1 ano no município, por estresse agudo. A seguir, um dos tantos relatos que já observei sobre nossa carga horária. Outro professor, que eu não vou dizer o nome, tomou posse em fevereiro, do sexo masculino. Está de licença psiquiátrica desde abril desse ano. Mais um outro, 40 horas, dizendo, eu já pirei. Estou fora do município. 40 horas. Estou fora do município. Bom, vai dar sequência, eu estou na sequência da... Por favor, continua que eu vou... após o expediente, continuarei. Espero aqui. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Leonel Brizola Neto, que dispõe de 20 minutos. Eu não vou usar tudo. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Eu já pirei, estou fora do município. Já tive diarreia crônica. Já acabei. Tá. Obrigado, parabéns, parabéns. Então, eu tenho inúmeros relatos de professores 40 horas que estão num nível de estresse, adoentados, fora da sala de aula, por esse nível. Senhores vereadores, para que serve, então, o professor de 40 horas? Se os próprios professores de 40 horas estão reclamando que não conseguem preparar suas aulas, não conseguem dar continuidade aos seus estudos, para quê? Para ser explorado, ficar preso
na prefeitura para o resto de suas vidas? Sugado, sucateado, desvalorizado? É isso que quer o prefeito Eduardo Paes. Por favor, Renato Cico, uma parte. Obrigado, vereador Leonel Brizola. Eu estou ouvindo o senhor falar sobre as 40 horas, aí me veio uma curiosidade. Já que a secretária de Educação faz tanta questão que o regime seja apenas de 40 horas, eu estou muito curioso para saber se a secretária cumpre 40 horas de trabalho na Secretaria Municipal de Educação. A minha dúvida, vereador, é porque a secretária acumula a Secretaria de Educação com o Conselho de Administração da Colurb. Inclusive, a bancada do PSOL já fez requerimento de informação solicitando as atas do Conselho Deliberativo para a gente poder saber qual é o tempo que a secretária vem se dedicando à secretaria. Obrigado. Obrigado, vereador. Então, senhor presidente, por todas essas questões colocadas aqui para os vereadores que me antecederam, sobre esse monstro, esse Frankenstein que o prefeito Eduardo Paes trouxe aqui para casa, para a Câmara de Vereadores, e querer colocar a culpa desse plano aqui dentro dessa casa, eu queria dizer aos nossos vereadores aqui, inclusive da base de apoio, vocês não precisam levar esse fardo não é de vocês, é deles. É do prefeito neoliberal, que não tem compromisso com a educação pública. Basta ver as privatizações. Basta ver... Só tem mais um minuto para... Oi? Eu tenho 20 minutos, não é isso? Você já fez a outra parte. Não, mas agora eu estou inscrito no grande parte, eu tenho 20 minutos. Hã? Eu tenho direito a 20 minutos. Cadê? Traz aí. Traz essa pasta aqui, ó. Não, a pasta. Ora, eu vou só elencar alguns pontos desse projeto. Ele revoga a Lei 1881 de 92, que dá direito às duas matrículas, portanto, ele é inconstitucional. Né? Ele impede, inclusive, que você possa se aposentar. E isso tem uma cláusula que depois que você tenha 25 anos, ou 20, eu não estou certo agora, você não pode mais migrar para o 40 horas. E o que você vai fazer com esses profissionais? Vão virar fantasmas? Esquecidos? São inúmeros os casos. Então, aqueles que têm história, aqueles professores que fazem as nossas crianças questionarem, esses vão ser decapitados, vão ser entregues ao vento. Ora, deixou os pensionistas de fora e traz uma coisa perversa da ditadura, um entulho da ditadura, que é a nomenclatura do professor leigo. O mesmo professor leigo que o prefeito Eduardo Paes falou que não colocaria o filho dele para ter aula com o professor leigo. O generalista, aquele que não se formou e não se especializou, mas vai poder dar aula no lugar daquele que tanto estudou e trabalhou e vai receber o mesmo salário. Princípio da isonomia salarial, esse projeto é inconstitucional. Esse projeto é um crime contra os trabalhadores, é um crime contra o povo do Rio de Janeiro, porque vai precarizar a escola pública. Tem dinheiro para a Fundação Roberto Marinho? Tem. Tem dinheiro para a Fundação Fernando Henrique Cardoso? Tem. Tem dinheiro para a Fundação Civita? Tem. Tem dinheiro para aumentar o professor? Tem, mas não quer dar. Tem, mas não quer dar. Ano passado, gastaram-se mais de 100 milhões. 100 milhões em contratos e privatizações. Dava para construir inúmeras escolas, senhor presidente, senhores vereadores. Estamos diante nessa casa de um processo
que vai mostrar quem é que vai estar com Silvério dos Reis e quem é que vai estar com Tiradentes, senhor presidente. Essa vai ser a verdade. Vai ser aqui, nesse plenário, na Casa do Povo do Rio de Janeiro, que a gente vai demonstrar esse descalabro que é essa secretária com esse prefeito privatista, que está acabando com a nossa cidade. Está acabando a nossa cidade porque governa para os ricos e cospe nos pobres. É isso que ele tem feito diariamente. Tem dinheiro para o Rock in Rio, tem dinheiro para tudo. Não tem dinheiro para a escola pública de qualidade para todas. Essa que é a verdade. Ora, a prefeitura trouxe um projeto chamado Ensina. Os professores devem conhecer. De uma ONG americana, que era a capacitação dos alunos e alguns professores. A troco de milhões, pois essa ONG prestou serviço, não teve resultado, os contratados foram largados na rua, e hoje, os funcionários dessa empresa estão na Secretaria Municipal de Educação, dirigindo o programa do Escola do Amanhã. Ora, o que será isso? Não seria uma espécie de corrupção? De desvio de dinheiro? Como pode? Faço convênio com uma empresa, não concluo e chamo seus diretores para trabalhar na Secretaria Municipal de Educação e desenvolver o plano educacional? Ora, tem boca, tem rabo, tem pata de jacaré, isso é jacaré. Pior, botaram a raposa para tomar conta do galinheiro. Ela é um representante dessas empresas privadas. Acessem a internet, procurem ver quem é a secretária Cláudia Costin, procurem ver suas declarações. Por mais mansa e dócil que sejam suas palavras, vereador César Maia, da secretária, né? Uma tia, parece tão educada, tão querida. É do mal, perversa, não gosta de criança. E isso, senhor presidente, tem um significado para mim, para esse vereador aqui, muito maior, e me machuca tanto no meu coração, porque foram essas empresas, foram essas fundações que hoje administram a Secretaria Municipal de Educação, foram essas empresas, essas fundações, que torturaram e prenderam, torturaram minha família, impediram que eu pudesse sequer vir ao meu país, impediram que meu avô sequer pudesse ir no enterro da sua mãe. Meu outro avô militar da Força Aérea Brasileira foi torturado barbaramente com o apoio dessas empresas, porque patrocinavam, teve as suas unhas arrancadas, choque elétrico, e impediram de ele exercer sua profissão como aviador. Acabaram, mataram meu outro avô por dentro, e ele nunca pôde ter uma reparação. Foi aposentado com o pior soldo que existe. É isso que está por trás. É mais perverso do que a gente imagina. É mais perverso. Então eu peço a todos os vereadores que aqui estão, aos professores, ora, vamos desmascarar, vamos tirar as máscaras desses verdadeiros vândalos que vêm aqui para sugar o sangue das nossas crianças e vêm aqui atrás do lucro, em cima do lucro, e tratam nossas crianças como mercadoria. Eu vou terminar aqui e vou dizer, se alguém quiser me apartar para que não caia a sessão. Então, por favor, vereador Raymond, eu dou uma parte para o senhor fale aqui. Quer falar daqui?
Por favor, presidente, a parte para o vereador. Agradecer o vereador Leonel Brizola Neto, que me cede uma parte nessa tarde. Eu estava inscrito, mas não houve tempo para eu poder falar, então eu quero agradecer muito. Quero também me posicionar. Todo mundo sabe, eu sou presidente da Comissão de Educação e Cultura da Câmara Municipal do Rio de Janeiro neste ano. Sou vereador de segundo mandato e, muito orgulhosamente, vereador do Partido dos Trabalhadores. E desde que nós assumimos a presidência da Câmara no início do ano, eu dizia, é ponto de honra para esta comissão levarmos adiante a discussão do plano de cargos, carreiras e salários dos profissionais de educação e tentei levar isso a termo. Quando a greve se instalou no início de agosto, imediatamente eu fiz aqui na Câmara, no plenário, um ofício que foi assinado por 16 outros vereadores, encaminhado ao prefeito Eduardo Paes, solicitando que fosse incluído no GT, que estava trabalhando a construção do plano de carreira, 3 grupos, até então excluídos e excluídos até agora. A Comissão de Educação da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o Conselho Municipal de Educação e o CEP. Foi esse o nosso pedido. Pedido de 17 vereadores. E aí, meus queridos profissionais de educação, tem uma coisa que para mim está muito clara. Quando eu luto, e eu tenho certeza que isso encontra acolhida no entendimento de muitos ou de todos vocês, quando eu luto para que o plano de carreira dos profissionais de educação atenda às demandas históricas da categoria, eu não estou lutando e trabalhando e gastando os meus esforços para beneficiar o José, a Maria, o Antônio ou o Pedro. Eu estou querendo que a educação do município avance. É para isso que nós queremos um plano de carreira. Queremos um plano de carreira para que o profissional de educação seja valorizado e tenha tempo, e tenha possibilidade, e tenha condições de se qualificar. Eu quero um plano de carreira para os profissionais de educação que dê a eles condições de ter unidade na luta e não de ter uma divisão entre categorias dentro da educação que fiquem brigando umas com as outras. Eu estou muito preocupado. Estou muito preocupado. Preocupado porque eu tenho visto pelas mídias sociais que arquiteta-se para amanhã, quarta-feira, uma manifestação dos pais em repúdio à greve dos profissionais de educação. Os profissionais de educação são aqueles que estão em constante contato com as famílias. E nós, os professores, e os outros todos os profissionais de educação, não abrimos mão de fazer educação em parceria com as famílias. As famílias não são nossas adversárias. Não podem ser nossas adversárias. Quem estiver arquitetando isso, está cometendo um crime. Um crime. Isso não pode acontecer. E por fim, caros professores e caras professoras, eu queria dizer com muita serenidade, muita tranquilidade, que os professores e os profissionais de educação sempre foram parceiros das famílias. E se isso vier a acontecer amanhã, é uma covardia com a educação. Uma covardia com a educação. Eu queria, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, atentar para o seguinte ponto. O plano de carreira, cargos e remuneração
que a Secretaria de Educação mandou para essa casa, eu não preciso aqui elencar os diversos equívocos, erros e absurdos que ele traz. Mas uma coisa é preciso dizer, ele está em regime de urgência. E nós só podemos ganhar essa queda, de tirá-lo de regime de urgência, na mobilização. Esses vereadores que hoje estão aqui no plenário, não tenham dúvida que todos nós estamos na luta pela retirada do projeto e para que as negociações reabram. As negociações, elas sejam retomadas, que o CEP seja colocado à mesa, que a Comissão de Educação da Câmara possa também dar os seus pitacos, que a categoria possa ser ouvida, que o Conselho Municipal de Educação também tenha vez e tenha voz para dizer o que é, que quer, que plano quer construir. E uma coisa, nós não podemos abrir mão, a nossa defesa é da educação, e só defendendo a educação é que a sociedade pode avançar. Vereador, ontem, desculpe tratar de outro tema, cumpriram 40 anos do falecimento do grande poeta latino-americano Pablo Neruda. 40 anos. 12 dias depois do golpe militar no Chile. Só o fotógrafo brasileiro Evandro Teixeira, com câmera oculta, tirou fotografias no necrotério e no funeral. Eu gostaria de passar às mãos da mesa um livro que foi feito a respeito com as fotografias de Evandro Teixeira. Obrigado, vereador. Obrigado. Só para concluir, eu vou concluir um minuto. Terminado o tempo. Concluir. Deixa eu só concluir, senhor presidente. Na verdade, não, é que só uma questão, porque semana passada, todos os vereadores estavam aqui com um balãozinho, querendo votar um projeto do tal Messina. Aí eu queria fazer uma chamada. Eu vou fazer uma chamada. Cadê o vereador Alexandre Esquerdo? Esquerdo com Z. Cadê o Átila Nunes? Cadê o Carlos Caiado? Cadê o Bolsonaro? Cadê o Chiquinho Brazão? Cadê o doutor Carlos Eduardo? Cadê o doutor Gilberto? Cadê o João Ricardo? O Jorge Manaia? Cadê o Zanata? Cadê o Eduardão? Cadê o João Mendes? O Elton Babu? Eliseu Kessler? Cadê o Jorge Braz? Cadê o Jorge Felipe? Cadê o Jorginho da SOS? Aonde está o Júnior da Lucinha? Aonde está a Laura Carneiro? Aonde está a Leila do Flamengo? Aonde está o Marcelino de Almeida? Aonde estão? Aonde estão? Já terminou o prolongamento. Terminado o tempo destinado ao grande expediente, não havendo matéria a ser examinada do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Sendo evidência a falta de quórum, o livro de presença registra 13 assinaturas de vereadores. Antes de encerrar, a presidência convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.